tráfico de pessoas é um fenômeno bastante complexo, porque se caracteriza pela coexistência de três elementos: um ato, meio e uma finalidade. O ato caracterizado ali pelo deslocamento de uma pessoa de um local para outro, ou mesmo pelo acolhimento de uma pessoa que está longe do seu local de origem. O meio, que é o uso de uma ferramenta de controle, que pode ser uma coação física, moral, psicológica, pode ser o uso de violência, pode ser o uso de um tipo de engano, de fraude, de engodo, ou pelo abuso de uma situação de vulnerabilidade da vítima. E aí esse conceito é bastante amplo, pois deverá ser analisado ali no caso concreto a fragilidade subjetiva, né, da vítima, seja por uma condição decorrente de falta de escolaridade, uma condição socioeconômica, seja por uma questão de orientação sexual, por uma condição de gênero, por uma situação migratória irregular, seja pela própria condição de ser criança ou adolescente, né? Então tudo isso deve ser sempre avaliado no caso concreto. E a finalidade é sempre a exploração do ser humano, em que as hipóteses mais comuns são exploração sexual e trabalho em condição análoga a escravo. Mas existem outras, como remoção de órgãos e tecidos, como adoção ilegal de crianças e adolescentes. E aí é importante destacar nesse conceito que, havendo esses três elementos, ainda que a vítima diga que consentiu para aquela situação, a lei simplesmente ignora, né? Porque se entende que havendo ali aquele meio de controle, né, aquele consentimento ele não é válido, ele não é espontâneo. Atualmente, a forma mais comum de cooptar pessoas para o tráfico tem sido através de falsas promessas de emprego, né? Propostas enganosas em anúncios em redes sociais como Facebook, Instagram, ou através do uso do WhatsApp, em que você recebe uma mensagem de um amigo, de um amigo, de um amigo, né, com a proposta imperdível de emprego. Então devemos desconfiar quando uma pessoa oferece viagens e trabalho para outra cidade e diz que você pode pagar com os custos e com as dívidas quando você chegar lá. Se uma pessoa ela oferece abrigo, casa, comida e depois obriga você a trabalhar para pagar por isso. Se uma pessoa oferece presentes, bens de consumo, utilidades e depois cobra por isso com o trabalho sexual. Porque em todas essas hipóteses estamos falando de tráfico de pessoas. O tráfico humano é considerado uma das mais graves formas de violação de direitos humanos, pois retira da pessoa a sua capacidade e a sua liberdade de se autodeterminar, de se desenvolver como ser autônomo, como ser social, aniquilando toda a sua liberdade, a sua integridade e seu amor próprio. Então, para enfrentar o tráfico humano, precisamos do esforço comum da sociedade, do Estado, para construir alternativas para as pessoas que, pelas mais variadas razões e motivos, fogem da miséria, da fome, da falta de escolaridade, do desafeto, do preconceito, de abusos e das mais variadas formas de violência. E para que elas não sejam atraídas, acreditem e aceitem em propostas enganosas de emprego, que, num piscar de olhos, revelam ser apenas mais uma forma de exploração do ser humano. As últimas pesquisas revelam que, do total de pessoas traficadas no mundo, 51% são mulheres, 20% são meninas e 8% são meninos, né? Ou seja, abaixo de 18 anos. E que mais de 80% dos casos de tráfico humano tem como finalidade a exploração sexual. E aí, nesse ponto, é importante destacar que quando a vítima é criança ou adolescente, para a caracterização do tráfico humano, basta que haja a movimentação, o deslocamento e a exploração. Ou seja, não é necessário que fiquem ali identificados, naquele caso concreto, qualquer tipo de uso dos meios, ferramentas de controle. Isso porque a lei entende que a criança e o adolescente é um ser em desenvolvimento e que há ali uma presunção de falta de espontaneidade, né, para aquela situação.